A lei da queda tendencial, né, os dois capítulos principais, né, que são três, é a questão da lei enquanto tal e das suas causas contrariantes ou contrarrestantes. Então, primeiramente, o que é a lei, né, da queda tendencial. Veja, a análise anterior demonstrou, né, isso a gente viu na questão da taxa geral de lucro, e também a gente viu durante os textos, né, anteriores, que uma taxa de mais-valia de 100% se expressa em taxa de lucro diferente, se considerar um capital do mesmo tamanho, de acordo com o diferente volume do capital constante, e com isso, o capital global, já que a taxa de lucro é a mais-valia sobre o capital global. Então, isso a gente sabe que, considerando capitais da mesma grandeza, de acordo com a diferente composição, né, orgânica desse capital, isso se expressa em uma taxa de lucro diferente. Então, o texto, ele começa com esse exemplo, né? Considere o seguinte exemplo. Então, a gente tem aí 5 capitais, né? Ou o mesmo capital que passa por diversas composições ao longo do tempo. Então, no primeiro momento, né, esse capital constante está de 50 e 100 variável. No segundo momento, aumenta o capital constante, permanece o variável. No terceiro momento, aumenta ainda mais o capital constante e por aí vai. O que é que a gente vê, então? Que mesmo com a taxa de mais-valia constante, né, o aumento progressivo do capital constante em relação ao capital variável tem como consequência uma taxa de lucro em queda. Por quê? Porque a taxa de lucro, a gente sabe, é a mais-valia, né, em relação ao capital global adiantado. Então, por exemplo, no caso aqui do primeiro momento, você tem a massa de mais-valia 100, né, dividido por 150, que dá uma taxa de lucro de 66,67. Desse exemplo aqui do capital 4, né, no estágio, no mês 4 ou no ano 4, você tem 100 dividido por 400, que dá uma taxa de 25%. Então, o que é que a gente tem logo aí de início? Né? A gente vê que a mesma taxa de mais-valia, né, a mesma taxa, 100%, ou seja, com grau constante de exploração do trabalho, se expressa em uma taxa decrescente de lucro, a gente está vendo aqui, ó, decrescente de lucro. Por quê? Porque com seu volume de material, de capital, cresce, né? Aqui o capital está crescendo, né? 150, 200, 300, 400, 500. Cresce também na mesma proporção, né? O capital constante, né? Em proporção maior do que o capital variável. Então, com isso, a gente tem como resultado, de imediato, uma queda, né, da taxa de lucro. Repito-se mais uma vez, porque a taxa de lucro ela é calculada sobre o capital global adiantado, ou seja, a soma do capital constante e a soma do capital variável. Então, supondo-se, né, que o que o autor mostra nesse primeiro quadro, que essa mudança gradual da composição do capital não acontece em esfera isolada da produção, mas em todas as esferas decisivas da produção capitalista, que implique, portanto, em modificações na composição orgânica média do capital global, pertencente a determinada sociedade, né, a um determinado país, uma região. Então, esse crescimento paulatino do capital constante precisa, em relação ao capital variável, ter necessariamente como resultado uma queda gradual na taxa de lucro, com grau constante de mais-valia ou de exploração do trabalho pelo capital. Isso foi o que a gente viu pelo exemplo colocado no quadro. Então, essa série, né, que foi construída hipoteticamente, o que é que ela mostra? Ela mostra a tendência real da produção capitalista. Né? E qual é essa tendência real da produção capitalista? Sempre inovar tecnologicamente. O capitalismo ele sempre tende a aumentar o desempenho da sua força produtiva. Por que é que ele faz isso? Ele agrega mais máquinas ao processo produtivo de tal maneira que você eleva a produtividade individual do trabalhador. Né? De modo que um trabalhador ele vai produzir em determinada jornada uma quantidade cada vez maior de mercadorias do que ele produzia em período anterior. Então, o que é a tendência do modo de produção capitalista? Né? Com o progressivo decréscimo relativo do capital variável em relação ao capital constante,
gera uma composição orgânica crescentemente superior do capital global, cuja consequência imediata, que é a taxa de mais-valia com grau constante e até mesmo crescente de exploração, se expressa numa taxa geral de lucro em queda contínua. Então, por que é chamado lei da queda tendencial? Uma lei, né, quando a gente fala de lei científica, a gente está falando de uma regularidade. Então, tem lei do rendimento decrescente, né, por exemplo, tem alguns economistas, né, antes, a lei de Sé, né, a lei da queda tendencial, a lei geral da acumulação capitalista. O que é uma lei científica? Uma lei científica é um fenômeno que ocorre com determinada regularidade. E quando você detecta o movimento, né, o seu determinante, você sabe que é aquilo que vai acontecer. Então, se por acaso o lucro, né, ele é a massa de mais-valia dividido pelo capital global adiantado, e esse capital global é o capital constante mais o capital variável. E a mais-valia você só extrai do capital variável, né, que é o que transfere o valor e cria valor, o capital constante apenas reproduz o seu próprio valor. Então, disso a gente já tem uma regularidade. A gente sabe que se aumentar o capital global e o capital constante, em média, ele aumentar mais do que o capital variável, a consequência vai ser uma queda da taxa de lucro, né? Uma queda relativa da taxa de lucro em relação ao capital global adiantado. Então, isso é o significado da lei. Então, essa tendência progressiva da taxa de lucro cair é apenas, portanto, uma expressão peculiar da produção capitalista para o desenvolvimento progressivo da força produtiva social do trabalho. Vai ser sempre assim, né? Quando o capitalismo ele começou a avançar, o capitalismo ele busca esse domínio do capital sobre o trabalho, né? E a tendência do modo de produção capitalista é sempre descartar mão de obra, é sempre baratear o trabalhador, né? Como assim baratear o trabalhador? A partir do momento que ele coloca mais capital para um trabalhador, que aumenta essa relação homem-máquina, na verdade ele está barateando o trabalhador. Por quê? Porque agora você tem um operário, né, ou um trabalhador que faz o serviço de 5. E ele não está recebendo 5 salários, ele está recebendo um salário. Então, essa é a tendência do capitalismo. Então, tem esse impulso, né, sempre crescente a se modernizar, a buscar a força progressiva, a fazer esse desenvolvimento progressivo da força de trabalho, porque ele é impelido, né, sempre pela concorrência capitalista, né? A concorrência capitalista diz que ele tem sempre que baixar o seu custo de produção para oferecer uma mercadoria que seja competitiva no mercado. Então, esse desenvolvimento progressivo da força produtiva social do trabalho é uma tendência geral do modo de produção capitalista. Também é uma espécie de lei, né, do capitalismo. E aí a gente viu, né, que a lei da queda decrescente da taxa de lucro, isso é bom que fique claro, em que se expressa uma taxa igual ou ascendente de mais-valia, significa, em outras palavras, que uma parte alíquota cada vez menor do capital global despendido se converte em trabalho vivo e esse capital global absorve, portanto, em proporção à sua grandeza, sempre menos mais-valia, embora a proporção da parte não paga do trabalho empregado em relação à parte paga do mesmo possa simultaneamente crescer. Olha só o que tem no exemplo aqui desse quadro. A gente tem que, no caso aqui, a mais-valia, ela pode também aumentar. Né? Ela pode aumentar o seu grau de exploração. Ou seja, no segundo momento aqui, a gente tem uma mais-valia de 110%. No segundo momento, de 120%. Num quarto momento, 140%. Num quinto momento, uma mais-valia de 150%. Né? Mesmo assim, essa taxa de lucro, ela vai cair. Por quê? Mais uma vez, porque sempre o capital global vai estar aumentando e o capital constante ele vai estar aumentando, em média, sempre mais do que o capital variável. Né? Então, de modo que, com um grau de exploração constante ou mesmo crescente, né, de exploração da força de trabalho, vai ter como resultado uma taxa de lucro em queda contínua. Certo?
Então, veja, né? Aí outra coisa que a gente está colocando da questão da lei, né? Tem mais-valia constante e mais-valia crescente, mesmo assim vai ter uma taxa de lucro em queda. O que é que diz ainda a lei da queda progressiva da taxa de lucro? Ou, o que é a mesma coisa, da diminuição relativa do mais trabalho apropriado em comparação com a massa de trabalho objetivado, posto em movimento pelo trabalho vivo, não exclui, olha essa observação, não exclui de maneira alguma que a massa absoluta de trabalho posto em movimento e explorada pelo capital cresça, que, portanto, a massa absoluta de mais trabalho por ele apropriado também cresça. Né? Então, a terceira observação em relação à lei da queda tendencial da taxa de lucro. Não significa uma diminuição absoluta do capital variável, mas sim uma diminuição relativa do capital variável em relação ao capital global, ou seja, de sua diminuição comparada com o capital constante. Tá aí um exemplo que também tem no texto. Né? Então, veja, a gente tem um capital, num primeiro momento, né? Está aqui uma composição do capital, né? Que já produzindo sua mercadoria, um capital, né? 40 mais 20, né? Considerando aqui a taxa de mais-valia de 100%. Então, você tem aqui, no primeiro momento, o capital global de 60, né? O capital global adiantado é a soma do capital constante e soma do capital variável, 60, né? Você tem aqui uma taxa de lucro de 33%, ó, mais-valia dividido pelo capital global. Num segundo momento, né, aumentou, né, de forma bem significativa o capital constante e o capital global, e também aumentou o capital variável. Né? Veja, eu aumentei aqui o capital constante, ele mais do que triplicou, e a minha força de trabalho também aumentou 50%. Então, nisso, considerando também aqui o 100% de mais-valia, eu tenho aqui um capital global de 180, né? E a minha massa de mais-valia aqui de 30, então a taxa de lucro é de 16,67%. O que aconteceu aqui? Né? Enquanto que a massa de mais-valia ela aumentou a metade, aqui, ó. No primeiro momento, a massa de mais-valia é 20, no segundo momento, a massa de mais-valia é 30. Né? Então, enquanto a massa de mais-valia aumentou metade, a taxa de lucro caiu para metade do anterior. E aí, por que que isso acontece? É aquela lei, né? É aquela lei do capitalismo. O capitalismo ele está sempre inovando. O que significa isso aqui? Né? Significa que para poder, né, aumentar essa quantidade de trabalho, o capitalista ele comprou, né? Teve que investir em máquina uma quantidade também muito maior. Por quê? Porque a força produtiva do trabalho aumenta e agora você vai ter que ter mais máquina e mais matéria-prima por trabalhador. É também a lei da concorrência capitalista. Então, veja, o número de trabalhadores empregados pelo capital e, portanto, a massa absoluta de trabalho posta em movimento por ele, a massa de mais-valia produzida por ele, pode crescer e crescer progressivamente, apesar da progressiva queda da taxa de lucro. Isso tem que ser o caso na base da produção capitalista. Quer dizer, a taxa de lucro na base da produção capitalista, né, que com esse desenvolvimento, ela vai cair. A gente não está dizendo que essa taxa de lucro vai cair a zero, ou que essa taxa de lucro vai cair a um valor capital. A gente não está dizendo isso. A gente está dizendo que sempre vai ter essa tendência a taxa de lucro cair. Por quê? Porque sempre na composição do capital global, o capital constante ele vai ser bem maior do que o capital variável. E a tendência do modo de produção capitalista, ao desenvolver as forças produtivas sociais do trabalho, é sempre economizar a mão de obra, é sempre reduzir os seus custos de produção. Então, as leis da produção e da acumulação capitalista elevam o valor do capital constante em progressão crescente de modo mais rápido do que a parte do capital variável convertida em trabalho vivo.
As mesmas leis produzem, portanto, para o capital social, uma massa absoluta crescente de lucro e também uma taxa decrescente de lucro. Então, o determinante da lei da queda tendencial da taxa de lucro. O principal determinante é o desenvolvimento da força produtiva social do trabalho, né? Isso significa que em determinado país, em determinada região, você tem relações capitalistas de trabalho altamente desenvolvidas, né? De modo que você tem um grau de capital constante, né? Ou de máquinas e edifícios, né? Ou capital fixo, se a gente quiser usar esse termo, bem maior, né? Do que em relação a outros capitais de outra região ou de outro local. Então, quando essa massa, né? Quando essa força produtiva se desenvolve, é necessário, então, uma massa cada vez maior do capital global para pôr a mesma quantidade de força de trabalho em movimento e absorver a mesma massa de mais trabalho. Continuando. Por isso, na proporção em que se desenvolve a produção capitalista, desenvolve-se a possibilidade de uma população trabalhadora relativamente redundante, não porque a força de trabalho social diminuiu, mas por, né? Isso aqui também é uma lei do capitalismo, né? Está lá no, se eu não me engano, no capítulo do livro 1, a Lei Geral da Acumulação Capitalista. Mostra isso, né? Quando o modo de produção capitalista se desenvolve, tende a, num polo, acumular riqueza e no outro polo, acumular miséria. Por quê? Porque o capitalismo ele tende a descartar trabalho, né? Então, mais trabalhador vai compor o exército industrial de reserva. O que é esse exército industrial de reserva? É um produto da acumulação capitalista, né? Não existe aquilo que o Ricardo colocava, não existe um fundo de salário, né, de acordo com o total de trabalhadores. Não. Essa força reserva de trabalho, essa redundância de trabalho, ela é criada pelo próprio capitalismo. Né? Então, a taxa de salário não é nenhuma relação demográfica. A taxa de salário é uma taxa que tem a ver com o processo de acumulação do capital. É o próprio capitalismo que cria o trabalho redundante para, sim, absorver cada vez em escala mais crescente a mais-valia do trabalhador. Então, o mesmo desenvolvimento da força produtiva social do trabalho se expressa no progresso do modo de produção capitalista, por um lado, em uma tendência de queda progressiva da taxa de lucro, e, por outro lado, em um crescente constante da massa absoluta de mais-valia ou do lucro apropriado. De modo que, no todo, ao decréscimo relativo do capital variável e do lucro, corresponde também a um aumento absoluto de ambos. Né? Então, veja, tem uma relação quantitativa e uma relação qualitativa. Né? Relação quantitativa, dado absoluto, relação qualitativa, quando você considera o relativo, né? Quando você considera a taxa. Então, você tem uma queda, né, da taxa de lucro, mas você tem, por outro lado, um aumento, né, da massa absoluta de lucro. Então, assim, as mesmas causas que produzem uma queda tendencial da taxa de lucro condicionam também uma acumulação acelerada do capital e, portanto, crescimento da grandeza absoluta ou da massa global de mais trabalho por ele apropriado, ou mais-valia, ou de lucro. Então, com isso, né, feito essa compreensão do que significa essa lei da queda tendencial da taxa de lucro, né, também tem, sempre nos capítulos de Marx, tem algumas pinceladas, né, umas críticas à chamada economia burguesa, ou economia clássica e neoclássica. A economia que até agora não soube explicar a lei da taxa decrescente de lucro, apresenta, então, a massa crescente de lucro, ou o crescimento da sua grandeza, seja para o capitalista individual, seja para o capital social, como uma espécie de razão consoladora. Então, o que é que dizem os outros textos? A diminuição da taxa de lucro aparece como uma consequência do aumento do capital, e é o cálculo a isso relacionado, né, o que é uma simples tautologia, explicar só desse jeito, na ideia de que uma taxa menor de lucro, a massa de lucro por eles embolsados viria a ser maior, então não teria problema.
E um capitalista que dispõe de grande capital obtém, assim, uma maior massa de lucro do que um pequeno capitalista que aparentemente obtém lucros elevados. Quer dizer, tudo muito óbvio, né? Isso aí não explica nada a respeito do determinante principal do que era essa lei da queda tendencial. E aí todas essas ideias, né, que essas ideias um pouco loucas, exceto em Adam Smith, repousam na falta de conceito sobre aquilo que a taxa de lucro geral é ao todo. Essa taxa geral de lucro, né, é aquela que foi discutida na seção 2, né, como se forma uma taxa média e geral de lucro na economia. E na ideia simplória de que os preços sejam de fato determinados por uma mera adição de uma cota de lucro, mais ou menos arbitrária, sobre o verdadeiro valor das mercadorias. Né? Então, a economia, né, daquela época, nem Ricardo e nem os autores neoclássicos eles conseguiram, né, explicar de forma adequada essa taxa geral de lucro. E aí, por simplório que sejam essas ideias, elas se originam necessariamente do modo invertido que as leis da produção capitalista se apresentam dentro da concorrência. Né? Resumindo, o que é que ele quer dizer? Que sempre dentro da lei da concorrência, o capitalista vai achar que tudo é uma condição de mercado, né? E que ele não tem nada a ver não tem nada a ver com isso. Se por acaso der sorte, é que ele vai conseguir um preço bom para aquela sua mercadoria. Se não der sorte, ele vai conseguir um preço ruim. E se esse preço for muito ruim, que não remunera os custos de produção dele, ele vai quebrar, ele vai sair do mercado. Então, ele não tem ideia de que a sua esfera individual também contribui para a formação da taxa geral de lucro, e nem tem a menor ideia de como esse processo ele é importante e determinante para saber a viabilidade de qualquer empreendimento capitalista. Então, dito isso, essa discussão que tem na página 172 desse PDF que eu disponibilizei para vocês, é mais algumas pinceladas sobre essa noção sobre esse jogo entre aparência, né, e essência, como é que o capitalista, né, vê as leis da concorrência e como é que elas realmente são. Se considera o enorme desenvolvimento das forças produtivas do trabalho social, né, se isso é a tendência do modo de produção capitalista, a enorme massa de capital fixo, que entra no conjunto do processo de produção. Então, a dificuldade de explicar a queda da taxa de lucro agora vai aparecer de modo inverso, ou seja, explicar por que essa queda não é maior ou mais rápida, né? Quer dizer, por que é que essa taxa de lucro ela não vai cair a zero, né? Porque se por acaso ela está sempre caindo, né? Pegando aqui o exemplo aqui do quadro anterior, do capítulo anterior, se ela está sempre caindo, né? 66, 50, 33, 25, 20, vai chegar um determinado momento que essa taxa ela não vai compensar, né? Vai ser melhor o capitalista produtivo ser agiota. Né? O agiota empresta a 10% ou 15%. Vai ser melhor ele ser agiota do que ele ser capitalista produtivo para ter apenas 6 ou 7% de lucro. Então, a taxa de lucro ela vai cair, né? ela vai bater no chão. O que é que acontece, então, que essa taxa ela não chega a zero, né? Ela não chega àquele estado estacionário que, por exemplo, o Ricardo ele colocou no texto dele, né? Que a economia, a taxa de lucro ia caindo de tal modo que ia chegar a um estado estacionário e que a acumulação capitalista não seria mais possível, né? Então tem isso lá na obra de Ricardo. Então, resumindo, a lei da queda tendencial da taxa de lucro, o que é que a gente viu? Que o desenvolvimento das forças produtivas, do trabalho social, se traduz em progressivo decréscimo relativo do capital variável em relação ao capital constante, isso é o que a gente vê aqui na tabela, gerando uma composição orgânica crescentemente superior do capital global, ou seja, cada vez maior o capital global, cuja consequência imediata é que a taxa de mais-valia com grau constante ou até mesmo crescente de exploração do trabalho se expressa numa taxa geral de lucro em queda contínua. Então, esse é o conceito da lei da queda tendencial da taxa de lucro. E aí, o que é que pode acontecer, então, que essa taxa ela não está caindo ou ela não está indo a zero? Só um momento que ele travou. Deixa eu ver.
Deve haver, então, causas contrariantes do jogo que cruzam e superam os efeitos gerais da lei, né, dessa lei geral, da lei da queda da taxa de lucro, dando-lhe apenas o caráter de uma tendência. E aí as mais genéricas, né, que o Marx cita no texto, né, são essas 6: elevação do grau de exploração do trabalho, compressão do salário abaixo do valor, barateamento dos elementos de capital constante, superpopulação relativa, comércio exterior e aumento do capital por ações. Mas existem mais, né? Existem várias causas que podem contrariar essa lei geral da tendência à queda da taxa de lucro. E essas causas, elas tanto podem atuar de forma individual, quanto também elas podem atuar de forma conjunta, certo? Então, vamos lá entender o que significa cada uma dessas causas, né? Então, veja só, vamos pegar logo esse quadro, né, que vocês estão vendo aqui, e o que é que mostra esse quadro? Suponha que isso aqui seja uma empresa de vocês, né? Então, está aqui, o estágio do capital, ou uma empresa que vocês trabalham, ou empresa que vocês administram, né? Vamos supor que vocês vão ficar bem ricos e que vocês vão ser capitalistas produtivos. Então, tem um capital aqui no primeiro estágio, né? O capital de vocês aqui é essa composição de 50 e 100 de capital variável, com a taxa de mais-valia constante de 100%. Né? O capital no estágio 2 é esse aqui, de 100 em 100, você está aumentando o seu capital, a sua taxa de lucro está caindo. E o seu capital no estágio 3, né? E aqui você também tem ainda a taxa de lucro caindo. Então, faz uma reunião no conselho, né, da empresa e diz: alguma coisa tem que ser feita. Né? O que é que a gente tem que fazer para barrar essa queda da taxa de lucro? Né? Então, a primeira coisa que vem na cabeça de vocês, né, como bons capitalistas, é: vamos elevar o grau de exploração do trabalho. Então, o prolongamento da jornada de trabalho e intensificação do trabalho é uma coisa praticamente quase pré-capitalista, mas ainda existe. Né? O trabalhador, você pode chegar para o seu trabalhador e dizer: ó, no lugar de você trabalhar só 8 horas, né, você agora vai ter que trabalhar 10. Ah, você vai pagar hora extra para mim? Não, porque a gente está fazendo aqui sacrifícios, e se você quiser ficar no seu salário, então você vai ter que trabalhar 10 horas. Mas, né, tem a geração de mais-valia relativa. E a geração de mais-valia relativa é o quê? Né? Você vai criar algum mecanismo, né, no capital, que você vai explorar essa mão de obra de forma relativa. Então, o que é que a gente tem aqui no exemplo 4? Então, pega aqui o meu capital do estágio 3, aqui que está caindo, e aí o que é que eu fiz? Eu aumentei o grau de exploração do trabalho, né? Seja, eu posso ter aumentado de forma absoluta, posso ter aumentado de forma relativa, mas aqui calculando só de forma relativa, digamos que eu aumentei o grau de exploração do trabalho e agora, ao invés de 100%, é 130%. O que é que eu faço com isso? Eu consegui aqui, ó, reverter a queda da taxa de lucro. Isso aí você dividia. 130 está aqui, ó, taxa de lucro. Mais-valia sobre o capital global. Agora eu tenho 130 de mais-valia sobre o capital global de 300, vai dar uma taxa de lucro de 43,33%. As mesmas causas, portanto, que elevam a taxa de mais-valia, tendem a diminuir a força de trabalho empregada pelo capital. Vai acontecer também de diminuir essa força de trabalho empregada pelo capital, mas não foi o caso do que a gente trabalhou aqui nesse exemplo. E o que a gente pode ver também é que as mesmas causas tendem a diminuir a taxa de lucro e também a retardar o movimento dessa diminuição. Então, foi o que a gente fez. Aumentamos o grau de exploração do trabalho e a gente retardou o movimento de queda da taxa de lucro. Não quer dizer que vai ser sempre assim, né? Vai ter outro segundo momento, ou um terceiro momento, em que eu vou precisar fazer outra coisa para tentar contornar essa tendência, porque às vezes o grau de exploração daqui do trabalho chegou ao limite, então eu não posso mais explorar do que 130%, eu vou ter que achar outra coisa, certo? Uma segunda coisa que eu posso ver é o quê? Compressão do salário abaixo do valor.
é uma das causas mais significativas de contenção da tendência à queda da taxa de lucro. É o que a gente vê mais no capitalismo. Então, veja, pegando o capital que tinha ali no estágio 3, né, foi nessa situação aqui do estágio 3 que vocês chamaram, né, o conselho da empresa para deliberar sobre o que fazer. Então, outra pessoa lá disse, ora, vamos diminuir o valor da força de trabalho. O pessoal não vai querer trabalhar 10 horas, né, que a legislação trabalhista não deixa, então a gente não conseguiu ainda derrubar esse artigo da CLT, o lobby foi pouco, foi deficiente, então o que é que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que cortar salário. Né? Então, o que é que a gente faz aqui nesse momento? Se por acaso a distribuição do capital é essa, né, se o preço, né, da força de trabalho que eu comprei é 100, e agora eu reduzi, né, esse valor, o que significa? O que eu cortei aqui no preço da força de trabalho, ele vai ser lucro do capital, certo? A mais-valia aqui continua 100%, que o preço dessa força de trabalho é 100. Então, se o preço é 100, ela gera de mais-valia 100%. Agora, eu reduzi o preço de 100 para 80. O que acontece? Então, aquilo que foi subtraído do trabalhador, aqueles 20 da força de trabalho, ele vai ser adicionado aqui na minha mais-valia. Então, com isso, só é calculado de novo. Vocês apresentam isso aí ao conselho da diretoria da empresa, está aqui, ó. Essa taxa, ela agora está de 42,86%. Genial, beleza. Vai acontecer, então, de sempre essa taxa de lucro está caindo, né? O mercado está numa condição severa. O que é que pode acontecer também que refreia esse movimento de queda tendencial da taxa de lucro? Bem, temos o barateamento dos elementos do capital constante, né? Agora, deixa o trabalhador aí um pouco quieto, e agora vamos para a questão do capital constante. O que é que diz? Considerando o capital global, o valor do capital variável não cresce na mesma proporção que o seu volume material. Sim, isso a gente já viu. Então, a massa dos elementos do capital constante pode até aumentar, enquanto o seu valor permanece igual ou mesmo cai. O que pode acontecer, então? Você pode aumentar, né, o seu equipamento. Vamos partir aqui para a situação aqui do estágio 5. Você pode aumentar o seu equipamento de capital, ou então aquele seu equipamento de capital ele pode ter sofrido uma depreciação. Ou ele sofreu uma depreciação, que perdeu valor, então não vai entrar no cálculo do seu capital, ou então simplesmente você tem num outro momento que você talvez seja um outro ciclo produtivo, você adquiriu máquinas novas e essa máquina que você comprou, ela ainda é mais eficiente e em torno de 20% mais barata do que a máquina que você tinha anteriormente. Então você tem aqui no estágio 5, você tem um capital agora de 160 de capital constante, né? Para ter os elementos de capital constante, eu comprei uma máquina nova, melhor e mais eficiente, mais barata do que o que eu tinha. Então, a minha composição do capital vai ser 160 de capital constante. Veja, isso aqui é em relação ao valor, né, ao preço. Não quer dizer que eu reduzi a quantidade de maquinário. Eu reduzi o preço desse equipamento. Então, continuando aqui, 160 de capital constante, 100 de capital variável, taxa de mais-valia de 100%. Agora eu vou ter uma massa de mais-valia de 100 dividido por 260, agora eu tenho uma taxa de lucro de 38. Então, vejam, né? A situação 3 era essa. Né? Com essa questão do barateamento dos elementos de capital constante, agora já é 38. Veja, né? Em relação a isso aqui, ó, eu estou freando a tendência. Né? Eu deixei aqui o exemplo 4, mas não confunda, aqui a gente está trabalhando esse exemplo aqui de barateamento do capital constante. Certo? Então, isso é uma causa que freia, né, tende a frear esse movimento de queda da taxa de lucro. E a gente tem
um 4 também, que é a superpopulação relativa, que a gente viu lá no capítulo anterior. Essa superpopulação relativa, ela é um produto, né, do aumento da força produtiva social do trabalho. A superpopulação relativa, ou o chamado exército industrial de reserva, é acelerado pelo desenvolvimento da força produtiva do trabalho, que se expressa, então, na diminuição da taxa de lucro. Por quê? O que é que o capitalista pode fazer? O Marx ele cita o seguinte exemplo: pode acontecer a liberação de mão de obra de alguns ramos, onde é mais intensa a utilização do capital variável e com salário abaixo da média, de modo que é alto tanto a taxa de mais-valia quanto a massa de mais-valia nesses ramos de produção. Então, pode acontecer a migração de mão de obra de um ramo para o outro. Repercute, então, na formação da taxa geral de lucro, de modo que a mesma tendência decrescente da taxa de lucro faz surgir, então, um contrapeso dessa tendência. Bem, vamos colocar no quadro para ficar melhor esclarecido. Veja, se eu tenho uma superpopulação relativa, né, ou seja, muita gente desempregada, né, muita gente a custo de querendo trabalhar e com qualificação, pronto, eu cheguei agora no Brasil de 2021, né? 15 milhões de desempregados, gente aí na ruína, então as pessoas estão dispostas a trabalhar por merreca. Então, o que é que eu faço, né? Eu posso, aqui numa situação como a brasileira, eu posso tanto aumentar o grau de exploração da força de trabalho, né? Digamos que o grau de exploração seja de aumento 30, então eu posso ter uma mais-valia de 130% e posso ainda baratear o valor dessa força de trabalho, né? Então eu posso, no lugar de pagar 100, eu posso pagar 80. Então o que acontece? Eu tenho 130 de mais-valia, mais os 20 aqui que eu peguei da força de trabalho, então eu tenho uma massa de mais-valia de 150%. Então, eu pego essa massa, uma taxa, né, que no caso aqui ficou em torno de 150, mas a massa é 150. Então, 150 dividido por 280, a minha taxa de lucro, ela deu um salto aí para 53,57%. Então, a superpopulação relativa, né, ou esse exército industrial de reserva, eu posso tanto explorar, né, a força de trabalho no sentido de intensificar a exploração, quanto eu posso reduzir o valor dessa força de trabalho. Ou seja, uma superpopulação relativa me permite aqui eu reproduzir a situação 1 e a situação 2 de forma concomitante. O comércio exterior, né? O que é que o comércio exterior faz? Ele barateia parte dos elementos do capital constante e, em parte, né, meio de subsistência necessário que o capital variável se converte. Veja, em relação ao capital constante, né, eu posso adquirir equipamentos no exterior. Equipamentos que, se por acaso eu fosse adquirir aqui no Brasil, eles seriam mais caros. Além de ser mais caro, seria menos tecnológico do que um produto que eu obteria, sei lá, uma máquina na Europa ou no Japão. Pegando também esse exemplo aqui do Marx, ele diz o seguinte, que em parte pode baratear os elementos do capital variável, né, que se converte em meio de subsistência. Por exemplo, né, lá na Inglaterra do século XIX tinha a discussão em torno da lei do trigo. Né, o que era essa lei? Né, para incentivar a questão da agricultura inglesa, era proibido importar trigo, né, da Rússia, da França, da Alemanha e de outros países. Por quê? Porque o trigo era o principal produto que entrava dos meios de subsistência e do salário do trabalhador. Então, o Ricardo, que também ele era da Câmara dos Lordes, né, Câmara dos Comuns, não sei, ele era do Parlamento. Ele fez uma lei em que conseguiu derrubar essa lei do trigo. O que acontece? A Inglaterra passou a importar trigo, né, do continente europeu, a Inglaterra é uma ilha, e aí esse barateamento dos meios de subsistência entrou também no barateamento do trabalhador. Então, o comércio exterior, no caso aqui, desse exemplo aqui de Marx, é isso, né? Tanto barateia os alimentos do capital constante,
máquina e matéria-prima, por exemplo, quanto elementos do capital variável, no caso, esse exemplo aí do trigo. O comércio exterior, ele também ele permite ampliar a escala de produção, né? Tanto a escala de produção de determinada empresa, quanto também pelo fato de você ter acesso a um mercado maior. Então, quando você tem acesso a um mercado maior, você pode, de repente, produzir bem mais do que o que você produziria se fosse só abastecer o mercado interno. Capitais investidos no exterior também proporcionam uma taxa de lucro mais elevada devido ao grau de exploração do trabalho. Sim, isso é verdade. Então, não é só desde o século XIX, também hoje isso permanece, né? O que era que explicaria o IED, né? Investimento Externo Direto. O que é que explicaria um IED na América Central ou na América do Sul? É isso, é que você tem condição de valorização do seu capital maior do que o que você tem na sua matriz. Esse investimento no exterior concorre com mercadorias que são produzidas com menos facilidade de produção. O trabalho que não é pago como qualitativamente mais elevado é vendido como tal. Por quê? Tem um preço também de mercado, né? E tem inclusive mercadorias no comércio internacional, né? Chamadas commodities, né? Que o preço é cotado internacionalmente, né? Por exemplo, o petróleo é uma commodity, né? E mais agora, né? Que o preço está atrelado ao valor do dólar. Então, o que significa? No local onde se produz petróleo de forma mais barata, aumenta a taxa de lucratividade das empresas, né? Estejam elas nos Estados Unidos ou em qualquer outro país. E essa taxa de lucro que se obtém no comércio exterior, ela entra também na equalização da taxa geral de lucro, né? Quando faz aquele balanço entre empresas nacionais e empresas que atuam no exterior, você tem uma espécie de equalização da taxa geral de lucro, no caso, para mais, né? Esse comércio exterior, ele vai subir a taxa de lucro, se não fosse para isso, não tinha razão de ser. E aí, né, o que o Marx discute, tem esse aumento do capital por ações, né? O que é isso, né? Uma parte do capital empregado como capital que proporciona juros, né? Capital por ações é aquele capital que você compra, né, uma cota de participação de uma empresa, né? É a chamada sociedade anônima. Quando você no lugar de pegar aquela parte final do seu capital e capitalizar, né, colocar no seu negócio novamente, você vai pegar uma parte daquilo ali e vai simplesmente comprar ações de outras empresas. E aí o ganho que aquele capitalista vai ter com aquelas ações, isso, claro, vai para o balanço, né, vai para o balanço empresarial dele, e ele vai ver que aumentou a massa de lucro que ele tem. Então, em nada afeta o nível geral da taxa de lucro, porque esse nível geral da taxa de lucro é dado pelo capitalismo produtivo, né? Pelo menos aqui nessa obra de Marx ele está tratando isso, ele trata do capital produtivo industrial. Eles não entram na equalização da taxa geral de lucro, já que proporciona uma taxa de lucro menor do que a média. Também naquela época, né, você tinha que esse investimento financeiro ele era muito menor do que o investimento produtivo. Então, a gente poderia dizer que ele conseguiria colocar, que o que ele conseguiria obter no investimento acionário seria em torno de 8%. E se por acaso fosse no mercado produtivo, ele conseguiria de 10% a 12%. Ora, por que então que ele investe no capital por ações? Porque se por acaso ele investir sempre no capital produtivo, às vezes ele pode baratear, né, a sua mercadoria muito, dependendo da participação desse capitalista no mercado, ele pode até rebaixar a taxa de lucro, né, do sistema. Então, o que ele faz? Uma parte desse capital ele coloca para o investimento em ações. Então, mais ou menos em linhas gerais, são essas as colocações que o Marx coloca, né, sobre essas causas, né, contrariantes, né, a lei tendencial da taxa de lucro. E como eu falei, existem outras, né? Existem outras mais. Então, a partir do momento que a gente considera, né, esse referencial marxista, que a gente vê
que a gente vê como é que o capitalismo atua, com base nessa interpretação, a gente consegue, no mundo contemporâneo, no capitalismo contemporâneo, atual, a gente verificar essas questões, certo? Então, essa parte da lei da queda tendencial e das causas contrariantes é mais ou menos isso aqui que a gente discutiu, né? Em linhas gerais. Se a gente quiser aprofundar, então, a gente parte para o debate e a gente procura outros exemplos para discutir.